Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 97. É o último Petit Invest de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, bem menos do que alguns meses, mas ainda com algumas tarifas que continuam a incomodar o comércio exterior. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos no ambiente de negócios, dinâmica de investimentos internacional. Esse é o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira do Petit Jornal para esse tipo de temática. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest de número 97. É um prazer estar aqui. Aliás, Daniel, a gente está chegando no bate-papo número 1000 e no Petit Invest 100. Tá? Eu acho que grandes coisas estão por vir. Aliás, se eu não me engano, cara, a gente vai bater esses dois aí na mesma semana, talvez, tá? O 1000 e o 100, de repente vai ser no iniciozinho de 2000, quer dizer, certamente vai ser no iniciozinho de 2026. Daniel, a gente pensou para esse episódio de hoje em olhar um pouco para o ano de 2025. É claro que a gente vai ter uma retrospectiva, que aliás fica o convite, a gente vai gravar essa retrospectiva do ano de 25 na segunda-feira, né, no dia 22, às 17 horas. Claro que depois vai para o podcast, né? Se você quiser ouvir pelo podcast, se quiser acompanhar a gente pelo YouTube, pode também, vai estar lá ao vivo. Mas a gente pensou, Daniel, em falar um pouquinho sobre os investimentos mais destacados do ano de 2025. Principalmente, Daniel, porque a gente não vai falar aqui sobre um ativo, né? Quem comprou o papel tal, né? Foi beneficiado, tudo. Não se trata disso. Mas elementos políticos e geopolíticos que influenciaram também bastante elementos econômicos, enfim, de investimentos. Como é que você viu isso, Daniel? Qual foi o investimento que te chamou a atenção? Como é que foi a dinâmica econômica e financeira desse ano? Me conta. Tanguy, um primeiro investimento que chamou muito a atenção ao longo do ano de 2025 foi o ouro. E isso diz muita coisa sobre o ano de 2025. Afinal, o ouro acaba sendo um ativo defensivo, um ativo de proteção. E a valorização do ouro ao longo desse ano ela pode ser explicada por múltiplos fatores. Um primeiro fator, a profunda incerteza geopolítica. Tivemos guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, tensões entre Estados Unidos e China, tivemos o bombardeamento do Irã. E dentro de um contexto como esse, os investidores tendem a buscar segurança no bom e velho ouro. Mas não é só isso. Nós temos também uma expectativa de estabilização e de queda da taxa de juros em mercados importantes, em países ricos. Consequentemente, alternativas começam a ser um pouco menos rentáveis. E um outro aspecto que também me parece fundamental. Países como a China, a Índia e a Turquia começaram a comprar muito ouro numa parcial troca de dólares das suas reservas internacionais por ouro. No caso da China, inclusive, é o movimento mais intenso e a China é uma das principais responsáveis por essa valorização do ouro. O cálculo da China me parece muito razoável, Tanguy, que é o seguinte: o que impede, num futuro não muito distante, de eu me tornar a nova Rússia? Ou seja, todos aqueles dólares que eu tenho investidos nos Estados Unidos ou moeda forte que eu tenho investida na Europa, eventualmente ela pode ser congelada, confiscada e, consequentemente, eu deixo de ter acesso a esses recursos. Por que não, ao invés de ter dólares, eu diminuo a minha posição em dólares e aumento a minha posição em ouro como elemento de proteção? Então você considera que o ano de 2025 ele foi um ano de uma certa diversificação também de investimentos, né? A gente tinha até, desde a década de 90, me parece, uma concentração muito grande em ativos considerados seguros que estavam ali muito atrelados aos Estados Unidos, ao dólar, à Europa, né? Eram os mercados super tradicionais. Aliás, uma coisa que a gente, né, uma tendência que a gente observa há bastante tempo é que o próprio brasileiro, por exemplo, quando ele pensa em diversificação de investimentos, né, internacionalização, ele pensa basicamente nos Estados Unidos. Você acha que ao longo do ano de 2025 outras alternativas apareceram com muita força? Com certeza, Tanguy. Houve uma tendência de fragmentação na dinâmica de investimentos, ou seja, eu vou diminuir a minha exposição ao mercado americano, eu vou diminuir a minha exposição ao mercado europeu
e vou colocar recursos em mercados emergentes também, em outras oportunidades. O Brasil, em parte, foi beneficiado por isso. Uma parte da alta da Bovespa é explicada por isso, uma parte da queda do dólar por aqui é explicada por isso. Quer dizer, existe um componente geopolítico muito forte que está mexendo na dinâmica de investimentos, e entre todos os ativos, o ouro acaba sendo uma escolha absolutamente natural. É muito impressionante, né? É o bom e velho ouro, o milenar ouro. Nesses momentos, ele acaba aparecendo como principal ativo, como principal instrumento de defesa numa dinâmica geopolítica extremamente conturbada. E, Daniel, a gente, quando pensa nessa fragmentação, né, a gente pensa em mercados que até pouco tempo não estavam no horizonte e que agora estão, né? Então, as pessoas começam a prestar um pouco mais de atenção. Para além do ouro, para além, enfim, desses ativos que você mencionou até aqui, tem países que você tenha visto que despontaram? O Brasil, por exemplo, você falou que o Brasil foi beneficiado, países africanos, países da América Latina. Como é que você tem visto isso, assim, essa tendência de fragmentação, ela chegou em que países que até pouco tempo não estavam no horizonte? Essa tendência de fragmentação chegou em países essencialmente emergentes, grandes mercados, como é o caso do Brasil e da Índia, são países que acabaram sendo beneficiados. Ou então países com uma política muito agressiva em termos de atratividade de investimento, como é o caso de países do Oriente Médio, e os Emirados Árabes Unidos me parecem um destaque fundamental nesse processo. No caso dos Emirados Árabes Unidos, você está oferecendo o que a Suíça, por exemplo, deixou de oferecer, que é o sigilo absoluto, e também os Emirados Árabes oferecem ali uma isenção tributária, uma isenção fiscal, embora essa isenção tributária e fiscal continue sendo apresentada e oferecida por outros mercados mais tradicionais, para quem não reside naqueles países. No caso de Dubai, de maneira específica, e dos Emirados Árabes de maneira mais ampla, você oferece ali segurança por um oligarca russo, para aqueles investidores Tanguy, que buscavam na Suíça, buscavam em Nova York, digamos assim, locais para a alocação do seu patrimônio. Agora você está tendo uma diversificação um pouco maior. E quando você pensa, por exemplo, em outras áreas, assim, a gente fala muito sobre inteligência artificial. Foi o ano da inteligência artificial? Há outros mercados, outras áreas que foram beneficiadas também nesse sentido? Olha, a inteligência artificial foi o destaque absoluto em termos de segmentos produtivos, digamos assim. E, claro, a inteligência artificial e a valorização das empresas que atuam nesse segmento está diretamente relacionado a uma expectativa de disrupção. Disrupção que, em algum grau, já está acontecendo. Disrupção que faz com que, na prática, você possa ter ganhos de produtividade muito significativos e, consequentemente, possa ampliar bastante a sua receita e as suas margens de lucro. É claro que há muito debate se a valorização não foi excessiva, se você não tem ali a formação de algumas bolhas, mas é inegável que a gente está passando por um processo onde a inteligência artificial ela deve ser aplicada em todos os setores, em maior ou menor grau. Seja no setor de educação, seja no setor de mídia, seja no setor comercial, seja no varejo, seja no setor agrícola, todo mundo, em maior ou menor grau, vai aderindo gradualmente à inteligência artificial, e empresas que ofereçam esse tipo de tecnologia, que ofereçam soluções em inteligência artificial, acabam sendo muito beneficiadas, porque você tem ali possibilidades de expansão de receitas gigantescas. Imagina todo mundo, Tanguy, em todos os setores, tendo que comprar uma ou mais soluções na área de inteligência artificial. É um gigantesco mercado que se abre e, consequentemente, existe ali uma expectativa de que esse processo continue por vários anos, e muita gente apostou nessas empresas. Ao apostar nessas empresas, as ações dessas empresas acabam se valorizando, e foi isso que a gente observou nesse ano de 2025. É bem verdade que não há espaço para todo mundo, algumas empresas na área de inteligência artificial tendem a ficar pelo caminho, mas é algo que chama atenção. E uma outra empresa foi a NVIDIA, né, que acaba sendo a fornecedora de semicondutores para empresas de inteligência artificial, quer dizer, ela também está associada ali a esse desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, também é muito beneficiada por esse processo. Eu queria te trazer um cenário, Daniel, eu queria que você me dissesse se ele faz sentido, se ele é razoável, se a gente pode imaginá-lo daqui para frente, tá? A gente olhou para 2025, você falou sobre a valorização
da NVIDIA, né? A NVIDIA passou o valor de mercado de 5 trilhões de dólares, o que é um negócio realmente inacreditável. Agora, um raciocínio que você já fez aqui, que eu sempre levo comigo, é que quando a gente falava, por exemplo, sobre aquela bolha do .com, tinha, claro, uma bolha, mas algumas empresas saíram muito fortalecidas, né? Então, a Amazon, por exemplo, ela não era bolha, ela, de fato, ela se justificou, assim como outras empresas. Quando a gente fala sobre mercado de inteligência artificial, me parece que tem algumas que vão sobreviver. A NVIDIA, por exemplo, é possível, provável que seja uma delas, mas tem uma galera que, no meio do caminho, vai quebrar. A NVIDIA vai acabar fazendo aquilo que outras empresas são capazes de fazer e deve ter, portanto, um monte de empresa que fica pelo caminho. Imaginar uma quebra dessa bolha é inevitável, porque se tem uma galera que vai ficar pelo caminho, em algum momento essa realidade vai bater a porta, essas apostas todas que estão sendo feitas, algumas vão se pagar, outras vão ficar pelo caminho. E qual o horizonte de tempo que você imagina? Eu sei que aqui não é matemático, tá? Mas é pro ano de 2026, porque muita gente especulava que talvez ainda em 2025 esse tipo de quebradeira pudesse acontecer. Como é que você imagina esse horizonte temporal? O mercado deu sinais nesse final de 2025, Tanguy, que já começou a exigir elementos um pouco mais concretos para ficar colocando dinheiro nas empresas de inteligência artificial. Tipo, eu vim até aqui, apostei no teu negócio, ok, e daqui para frente? Né? Então, você tem aí uma certa pausa, digamos assim, para balanço ou para recalcular como é que as coisas funcionam. Agora, quando a gente projeta o futuro, muitas dessas empresas de inteligência artificial vão sobreviver. Quer dizer, você tem a Gemini do Google, você tem a OpenAI, né? Você tem aí uma série de empresas que estão participando, você tem empresas chinesas, etc. E, consequentemente, muitas dessas empresas podem sobreviver e outras podem ser eliminadas simplesmente porque não ofereceram soluções aderentes ao mercado ou porque foram absorvidas por outras empresas. Você falou no caso da bolha.com, né, do início dos anos 2000, o Google estava nesse processo, né? Nós tínhamos ali a Amazon nesse processo. Você tinha ali empresas que não só sobreviveram àquele contexto, como se fortaleceram e acabaram se tornando grandes líderes nos seus segmentos. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, até porque se efetivamente essa questão da bolha se confirmar, bolhas não necessariamente estouram, elas podem esvaziar, né? Você vai tendo ali um processo de ajuste gradual ao longo de algum tempo. E há aqueles que ainda apostam que a questão da inteligência artificial é tão espetacular que, em grande parte, as apostas que foram feitas podem se pagar. Ninguém tem absoluta certeza do que vai acontecer e eu acho que não tem como traçar um horizonte de análise de quando esse tipo de ajuste pode acontecer ou quando ele acontecerá. Mas, de qualquer maneira, esse é um dos elementos que traz muita inquietação no ambiente de investimentos hoje. Quer dizer, o que está acontecendo com as empresas de inteligência artificial é um excesso e um ajuste precisa ser feito, como aconteceu no início dos anos 2000, ou essa tecnologia ela é tão esplendorosa, ela é tão espetacular, ela é tão disruptiva que a coisa vai se pagar porque é uma tecnologia, de novo, que vai impactar todo mundo, que vai impactar todos os setores, que vai impactar todas as empresas. Isso é algo que a gente vai observar, mas já há sinais de uma certa reticência do mercado em continuar colocando o dinheiro como se não houvesse amanhã nesse segmento. E por fim, Daniel, quando a gente fala em inteligência artificial, que me parece que é inevitável, incontornável, a gente tem que falar sobre energia, né? Como é que você tem visto o mercado de energia, os investimentos em energia, vai ser suficiente para segurar esse rojão aí de um aumento muito grande da necessidade energética? Olha, Tanguy, esse é um dos elementos de tensão geopolítica que me parece que ainda não estão exatamente precificados, digamos assim. A disputa por energia nos próximos anos tende a aumentar, porque um dos gargalos para que você seja competitivo no segmento de inteligência artificial, para que você seja competitivo nesse segmento tecnológico de maior refinamento, é a oferta de energia. E você tem sinais de que a oferta de energia não é aquela que seria necessária, digamos assim, para abrigar tanta gente nesse mercado ao mesmo tempo. Então, um dos elementos de tensão, me parece que a geopolítica americana já está levando em consideração esse aspecto, quando, por exemplo, se aproxima do Paraguai, que foi um movimento que a gente viu essa semana, você tem ali a preocupação de que, olha, energia é um gargalo para quem vai dominar tecnologicamente o mundo e, consequentemente, não me parece que haja energia para todo mundo
não há energia para tantos players e a disputa por energia ela tende a se acirrar num horizonte de prazo relativamente próximo. E a pressão sobre a Venezuela, né? A pressão sobre a Venezuela verdade. provavelmente está ligada a isso aí também. Daniel Souza, o ano está chegando ao fim, está no dia 19 de dezembro, e tem algumas coisas que os nossos parceiros da Rio Claro indicam como super prioridade, que é para esse ano ainda, tá? E serve para você que está ouvindo a gente, não deixa de prestar atenção nisso, porque muito provavelmente isso vai te impactar. Conta para mim, Daniel. Pois é, Tanguy. Agora, na virada do ano, nós temos que ter atenção no que diz respeito à dinâmica de investimentos pessoais. Nós temos aspectos como PGBL, VGBL, que acabam sendo ali impactados pela política tributária. Então, uma alocação adequada na virada do ano é super importante para você ter uma otimização no seu patrimônio. E nesse ano de 2025, virada para 2026, nós passaremos a ter no Brasil tributação de dividendos, tributação de rendas mais altas e, consequentemente, se torna especialmente urgente você buscar o apoio de uma assessoria qualificada, de uma assessoria profissional para te ajudar nesse momento. Acho que não há nenhum exagero dizer, Tanguy, que é um daqueles momentos ímpares na dinâmica de investimentos. Temos poucos dias até o final do ano e por isso fica a nossa recomendação de procurar os amigos da Rio Claro Investimentos. O link dele está no descritivo desse episódio para que eles possam, inclusive, te auxiliar nessa virada do ano. Te auxiliar em questões relacionadas à tributação, alocação de investimentos da maneira mais eficiente e também te auxiliar nessa dinâmica de mudança tributária que acontecerá na virada do ano e que você precisa se preparar antes da virada do ano para que você esteja ali realmente organizado do ponto de vista financeiro para isso. E a Rio Claro, ela, na verdade, não é apenas uma gestora de investimentos, né? Mas ela te ajuda com a sua vida financeira de uma forma geral. Uma super gestora com todas as soluções que você precisa. Link na descrição desse episódio. Daniel Souza, a gente encerra dessa maneira o último Petit Invest de 2025. A gente volta em 2026, tem muito mais episódios pela frente. E deixa aqui o convite, mais uma vez, para a retrospectiva do ano de 2025, que vai ser gravado no dia 22 de dezembro, às 17 horas. Vai para o podcast normalmente, vai ser um prazer ter vocês lá. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.